Minhas amadas, hoje a reflexão foi sobre por que andamos por fé e não pelo que vemos. Esse é um dos versículos, né, mais profundos da vida cristã, porque viver por fé é inexplicável. O apóstolo Paulo, ele está ensinando que quem pertence a Cristo não toma decisões apenas com base no que os olhos enxergam, apenas no que vemos, apenas no que temos olhado e temos o contato e enxergamos a solução. Mas na confiança nas promessas de Deus, nós tomamos decisões na confiança de que as promessas de Deus vão se realizar. E aí, o que significa viver pela vista? Viver pela vista é acreditar somente naquilo que é visível. É pensar, por exemplo, hoje eu vejo, se eu vejo, né, que tem uma solução, então ela não existe. Se eu não vejo a solução, ela não existe. Se o dinheiro está acabando, Deus não vai prover. Eu vou ficar desesperado, vou tomar decisões para poder resolver esse problema que pode me gerar arrependimento lá no futuro. Outro exemplo, se o médico deu um diagnóstico muito difícil, 6 meses de vida, não há esperança. A esperança morre, só tem lágrimas, aí o desespero faz ficar procurando igrejas, porque espera o milagre do homem, porque você vê aquele homem. Então você espera esse milagre, a cura desse homem. Então começa aí a busca de pastores, busca de igrejas, vai em centros para tentar achar a cura. O desespero não é viver por fé, é viver do que enxergamos, o que a gente vê. Né? A solução só existe se eu vejo. Se as portas estão fechadas, Deus me abandonou, não consigo um emprego, Deus não está comigo, Deus me abandonou. Isso é viver pela vista. Isso é viver tomando as decisões para as nossas próprias mãos. Isso é viver pelo que enxergamos. E agora, o que significa viver pela fé? Viver pela fé é confiar em Deus, mesmo quando ainda não vemos o resultado. Viver pela fé é acreditar que as promessas de Deus vão se realizar, mesmo quando não estamos enxergando uma solução para esse problema. Porque para nós, pessoas, carne e osso, é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então é dizer, ainda não aconteceu, mas Deus continua trabalhando. Eu estou aqui na minha peleja, eu estou aqui na minha dificuldade, eu estou aqui com falta do dinheiro, mas Deus vai continuar trabalhando. Deus tem algo para mudar em mim. É para acreditar que é um processo. Confiar em Deus é continuar acreditando que é um processo e que Deus continua trabalhando. Um outro exemplo, né? Ainda não entendo por que eu estou passando por isso, mas Deus sabe o caminho e vai me direcionar. Eu creio, Deus está direcionando o caminho. Ainda dói, ainda dói. Não consigo, sinto aflição na minha alma, um desespero contínuo, dói essa mudança, mas Deus permanece comigo. Eu creio, Deus permanece comigo e vai me levar até o fim. Eu terei vitória, essa dor vai curar. Estou orando, jejuando e ainda não chegou a resposta. Mas eu continuarei esperando, porque o tempo do Senhor é o melhor. O tempo de Deus é o que vai definir a resposta. Então, tudo no tempo do Senhor eu confio e continuarei esperando. Isso é a fé. A fé ignora a realidade. A fé, ela escolhe acreditar que Deus é maior do que ela. Deus é maior. Para Deus nada é impossível. Devemos continuar tendo fé. Viver por fé é crer no que não enxergamos. Um exemplo lá na Bíblia, né? Quando Pedro andou sobre as águas.
Ele conseguiu enquanto mantinha os olhos em Jesus. Quando Pedro, ele olhou para o vento e para as ondas, ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou o foco, ele mudou o seu foco. As circunstâncias não mudaram, o vento continuou forte, o mar estava agitado desde o início, mas o que mudou foi o foco de Pedro. Ele tirou os olhos de Jesus. A fé dele, naquele momento, diminuiu. A fé dele se abalou quando ele viu a circunstância. Ele não continuou porque ele mudou o foco e perdeu a fé, porque vivemos pela fé. Ele estava caminhando pela fé, com o foco de olho somente em Jesus. Mas no momento que ele olhou para o problema, no momento que ele olhou para o problema, ele não acreditou que poderia ser resolvido e começou a afundar. E assim também acontece conosco. Quando os nossos olhos, estão apenas no problema, o medo cresce. Quando os nossos olhos estão em Cristo, a fé é fortalecida. Porque para Cristo tudo é possível. Para nós, quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, quando nós tiramos o nosso foco de Cristo, o problema se torna grande demais e parece que não tem solução. A nossa fé fica abalada. O medo cresce. Ah, Jesus. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece impossível. Se olhar apenas para as circunstâncias, poderá pensar que não há saída, nada vai se resolver. Mas Deus convida você a olhar para as suas promessas. Deus convida a nós que olhamos nas promessas dele, que nós iremos vencer, porque Jesus falou: tenha bom ânimo, porque eu venci as aflições desse mundo. Então vocês também vencerão as aflições desse mundo. Se ele venceu, nós também vamos vencer. A fé não é negar a dor que estamos sentindo, mas é acreditar que ela não terá a última palavra. A dor não mata, é acreditar que a dor não mata, que a última palavra é de Deus. A fé não é dizer que nunca haverá tempestades, mas confiar que Jesus está no barco e não vai deixar esse barco afundar. A fé não é enxergar o caminho inteiro, é dar o próximo passo sabendo que Deus está guiando. O que traz ansiedade é querer ver o início, o meio e o fim do processo, onde é que nós vamos chegar. É ter uma meta e querer chegar nessa meta. Mas nem sempre os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Na maioria das vezes, a solução para os nossos problemas que nós estamos querendo enxergar não é a solução que Deus está provendo. Então, como vamos alcançar o final se estamos esperando algo diferente? Viver por fé é acreditar que Deus está agindo, mesmo não tendo eu enxergado a solução. Lembre-se que Jesus quer deixar uma palavra. Não deixe que aquilo que os seus olhos veem seja maior do que aquilo que o seu coração sabe sobre Jesus. Ah, Jesus maravilhoso. As circunstâncias, mudam, os sentimentos mudam, as pessoas mudam, mas Deus permanece o mesmo. Então continue caminhando, mesmo sem entender tudo. A fé não exige que você veja o final da estrada. Ela convida você a confiar naquele que já está no fim dessa estrada. Porque o justo não vive pelas evidências. O justo vive pelas promessas de Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Deus seja louvado. Senhor, reina em nossas casas. Senhor, entregamos hoje os nossos problemas, as nossas frustrações, as nossas dores, as nossas dificuldades nas tuas mãos. E eu estarei esperando a resposta, a solução que vem do Senhor. Porque o nosso foco, o meu foco está no Senhor e eu creio que tudo já foi resolvido.
em nome de Jesus.